Bom dia, paz seja convosco. O dia hoje está gostoso, segunda-feira, e está prometendo chuva. Quem sabe a gente vai ter um pouco de chuva daqui um pouco. E a gente está na luta aqui. A gente está batalhando dia a dia, com a graça de Deus. E eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre algo que eu vi essa semana, não, hoje mesmo. Eu estava olhando o Face, e o Face de um antigo colega meu, de infância, de adolescência, lá de General Salgado, minha querida General Salgado. Ele hoje mora em Fernandópolis, o Ivan de Moraes. Ele colocou no Face dele que o professor de língua portuguesa, ou o professor de português que ensina a neutralidade, não é professor, é militante. E neutralidade é você tratar as pessoas não como masculino e como feminino, mas de um termo neutro. Por exemplo, você fala para o seu amigo assim: você é meu amigo, ou você é minha amiga, se for uma mulher. A linguagem neutra ele coloca como amigues. Então não dá para saber se é menina, se é menino. E é aquela tal de ideologia de gênero que quer fazer banheiro único para menino e menina dentro das escolas. Aquela confusão toda na cabeça da criança, e quer obrigar o seu filho e a sua filha a passar por esse constrangimento de a menina, por exemplo, de 5 anos de idade, entrar no banheiro e encontrar um garoto de 13 anos e ser obrigada a usar o mesmo banheiro. E eu coloquei nos comentários que a pessoa que ensina isso, o professor que ensina isso, ele realmente é um militante, mas é um militante do inferno, porque ele quer destruir a tua família e a nossa geração. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus criou homem e mulher. A expressão correta ali é macho e fêmea os criou. Deus não criou um ser neutro, que pode ser homem, pode ser mulher, que nasce no corpo de um homem, mas no decorrer da sua vida descobre que a sua tendência é ser mulher, ou vice-versa. Deus criou o homem e criou a mulher. O que acontece é que o diabo quer destruir a família. Ele quer destruir você, quer destruir a identidade que você está construindo no seu filho, na sua filha. Aquela identidade que os nossos pais, na minha geração, construiu e que foi muito bem fundamentada. Ele quer destruir, ele quer fazer com que as escolas ensinem aquilo que a Bíblia não ensina. Que a pessoa não nasce menino ou não nasce menina, que ela tem que escolher no decorrer do tempo, com algumas experiências, e depois ela vai se identificar com algum gênero. Se ele é menino, mas se identifica com a menina, então ela vai ser menina. Se ele é menina e ele se identifica com um corpo de menino, então ele vai ser menino. É isso que a ideologia de gênero ensina, é isso que o diabo quer. Por que o diabo quer isso? Porque ele quer destruir a família. A família foi criada por Deus. A família foi criada para ser o alicerce de toda pessoa. Porque quando a gente tem uma família, a gente pode passar por lutas, por dificuldades, por problemas, e a gente sabe que nós temos um porto seguro. Eu ouvi certa vez que alguém pode andar pelo mundo todo, pode andar por qualquer lugar do mundo, mas se ela tem um alicerce, se ela tem uma base, se ela sabe de onde ela saiu, ela anda pelo mundo todo com segurança, porque ela sabe que se ela precisar, ela vai retornar ao seu alicerce, ela vai retornar à sua base, e ela terá ali o apoio, ela terá ali o incentivo. Ao passo que quando a pessoa não tem esse alicerce, essa base, ela pode ir para outro país, tentar outra realidade, só que ela vai insegura, porque ela não tem base. Qualquer problema, qualquer luta, qualquer dificuldade ali, ela tenta fazer com que ela volte para
onde ela estava, porque ela não tem como se sustentar, porque ela não teve uma base. E a família é exatamente isso. A família serve para dar base, a família serve para dar sustentáculo. E da minha geração, nós que recebemos isso dos nossos pais, nós somos agora bombardeados por pessoas que lutam contra a família. É o famoso socialismo. Se você ainda não sabe o que é o socialismo, procure saber. Procure saber o que os países do socialismo, como Venezuela, como Cuba, como China, como a Coreia do Norte, procure saber o que esses países estão oferecendo para os seus moradores, para aquelas pessoas que nascem ali. E existem alguns países em que, se você for, você mesmo que está me ouvindo, for e você declarar que é um cristão, você pode não voltar. Porque você pode ser preso, pode ser condenado à morte, ou então a uma prisão perpétua, porque falar de Jesus Cristo nesses países é crime. E é isso que o socialismo quer implantar no nosso país. Ele quer que a gente tenha a nossa liberdade de culto, liberdade de você cultuar da maneira que você quiser, seja qual for a sua religião, seja qual for o seu Deus. Eu creio no Deus Criador do céu e da terra, mas tem gente que crê em outros. Mas a nossa Constituição nos dá essa liberdade. Até mesmo de não acreditar em nada, de ser um ateu. Mas estão querendo tirar essa liberdade. Estão querendo que você não mais ensine o seu filho os princípios de ser um homem de caráter, e não mais ensine a sua filha os princípios de ser uma mulher de caráter. Estão querendo que a mente dessas crianças de hoje sejam bagunçadas, ao ponto dela não ser mais capaz de se identificar. E aí o que as pessoas disserem que ela simplesmente vai aceitar. Essa é a tal de ideologia de gênero. Agora, sabe por quê que o diabo faz isso? Porque ele odeia a família. A família foi criada por Deus, a família é a base. A família é a base da sociedade. A família é a base de tudo, é a célula máter, ou seja, a primeira célula que foi criada é a família. E o diabo quer destruir porque ele odeia a mim e odeia a você. Quando ele nos vê, ele sente um ódio mortal, ele quer nos destruir. Por que ele quer nos destruir? Por duas razões principais. Existem várias, mas vou colocar só duas razões principais. A palavra de Deus nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis. Imagem e semelhança de Deus. Então, quando o diabo olha para você, ele vê a imagem de Deus em você. Ele vê a semelhança de Deus em você. Isso faz com que ele sinta ódio, sinta raiva, porque ele não tem essa imagem e semelhança, e você tem. Eu tenho. E a segunda razão é porque quando ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso do céu. E é aquele mesmo céu que, se você tiver a sua vida firmada nos princípios da palavra de Deus, o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai para lá. Então você vai para o lugar de onde ele foi expulso e nunca mais vai voltar. É por isso que ele odeia você, ele odeia mim. É por isso que ele está fazendo com que governos inteiros sejam movimentados para destruir a família, porque aí isso tudo vai virar uma baderna. Você já pensou você chegar em uma casa em que todo mundo se deita com todo mundo, não importa se é mãe com pai, com mãe com filho, pai com filha, tio com sobrinho e primo com... Não, é aquela bagunça toda. E o que as pessoas querem, as pessoas que militam no socialismo, é isso. É bagunçar tudo, é tirar os princípios que Deus estabeleceu na palavra dele, o princípio que eu tenho, que eu tenho certeza que você tem, que é filho honrar pai e mãe, pai respeitar o filho, ensinar o filho, direcionar o filho para um caminho reto, para um caminho de honestidade, para ser uma pessoa de bem, uma pessoa que dê orgulho aos seus pais. Uma pessoa que produza para a sociedade, que seja uma bênção para a sociedade. É isso que o socialismo quer destruir. E a ideologia de gênero é só uma faceta.
Esse negócio de neutro, de amigues, de vocês não se identificar como menino, como menina, e estão... A última cartada agora é um pedido que um partido desses de esquerda fez no Supremo Tribunal Federal, obrigando a ser retirado dos documentos, por exemplo, certidão de nascimento, certidão de casamento, a identidade, que é o RG, a habilitação, carteira de trabalho, ser retirado desses documentos os nomes de pai e mãe. Porque eles não querem colocar pai e mãe, porque quando coloca pai e mãe, sabe que é um homem e uma mulher que tiveram um filho, e essa pessoa que tem esse documento é fruto desse casamento, dessa união, e eles querem retirar isso aí. Eles querem que simplesmente coloque os nomes, filho de Antônio da Silva e Maria Gonçalves da Silva, só isso. Mas não coloque pai, homem, e mãe, mulher. Eu sei que o diabo está furioso, porque ele quer destruir a mim e quer destruir a você. Lute contra isso, não fique neutro. Neutro que eu estou falando no sentido de não fazer nada. Não fique parado, porque o que mais me assusta não é o levante daqueles que são contra os princípios da palavra de Deus. O que mais me assusta é aqueles que têm os princípios da palavra de Deus no seu coração e se calam. Fique com Deus, Deus te abençoe, paz seja convosco e até a próxima.